Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui vai ser a gravação das respostas do caso semanal 1, lá da disciplina de BMF, né, relacionado a conceitos gerais, teciduais e generalidades do aparelho locomotor. Então vamos para o caso. É um paciente aposentado já, que tem como queixa principal falta de ar, que piora a cada mês, né? A sua tosse é seca. Ele relata que tem dificuldade de subir escadas e carregar peso. Então essa falta de oxigenação tecidual já está afetando as atividades de vida diária. Nega febre, dor torácica ou qualquer expectoração purulenta. Tem um bom estado geral, ele está dispneico, que é a falta de ar, a saturação dele está baixa, 93%, e a frequência respiratória alta, né? Um mecanismo compensatório, né? O corpo está aumentando a frequência para ver se aumenta essa saturação. A biópsia pulmonar, ela demonstrou aqui alguns depósitos de material acumulado lá na parede alveolar. Aqui está a parede alveolar, eu tenho material acumulado, né, que a gente vê aqui mais alaranjado, que provavelmente é o que está dificultando a passagem do oxigênio entre o alvéolo e o sangue, né, por conta de intoxicação. E o dele é bem característico. Trabalhadores que faziam, né, serviços com amianto, aquelas telhas, bem conhecidas telhas de amianto, né, desenvolve a chamada asbestose, né, induzida pelo amianto, que é esse depósito. Bom, aqui estavam as listas de questões, vocês podem pausar agora e tentar resolver. E vamos lá. As fibras de amianto estão localizadas no meio interno do corpo? Justifique sua resposta. Bom, as fibras de amianto, elas estão lá no alvéolo pulmonar, meio externo do corpo. O ar entrou, atravessou a via aérea e quando chega no alvéolo, ele ainda não passou por nenhuma barreira epitelial, ele não atravessou nenhuma membrana plasmática. Então esse material no interior do alvéolo, por não atravessar esse epitélio ainda, nenhuma das barreiras, ele continua no meio externo do corpo. Então ele não está no meio interno. A resposta é não, porque não atravessou nenhuma membrana celular, ou melhor dizendo, não atravessou o nosso epitélio, que é a barreira natural do corpo. A segunda questão é como é classificado o epitélio comprometido. Então a gente olha para o alvéolo aqui, a gente vê um núcleo achatadinho, né, com uma fina camada, um material impregnado no interior do saco alveolar, e esse epitélio, por ser de célula achatada, é um epitélio pavimentoso. E como ele tem uma única camada, ele é um epitélio pavimentoso simples, né? Lembrando que os epitélios eles podem ser classificados pela quantidade de camadas, uma camada ou múltipla, sendo que múltiplas é estratificado. Então pode ser simples pavimentoso, simples cúbico, simples colunar, ou estratificado pavimentoso, é a camada mais superficial que gera a classificação, estratificado cúbico ou estratificado colunar. Qual é a origem dos macrófagos? O macrófago tem origem mesenquimal, né? Esse macrófago ele vai vir de células mesenquimais. E tem aqui, está aqui o macrófago, né? Ele vem da parte da cepa hematopoiética, lá da medula óssea, e essa célula forma o macrófago, que é um residente, é uma célula residente tecidual. No sangue, circulando, ele é um monócito. Esse monócito atravessa o vaso sanguíneo, pelo processo de diapedese, e aí ele, quando chega no tecido, ele vai ser chamado de macrófago. E esses macrófagos teciduais, para alguns tecidos, têm nomes específicos, como o osteoclasto, a célula de Kupffer, as células de Langerhans, os microgliócitos, são macrófagos teciduais específicos. A saturação do paciente indica a dificuldade do seu pulmão realizar qual tipo de transporte. Então, no alvéolo pulmonar, que é o meio externo ainda, eu tenho uma alta quantidade de moléculas de oxigênio. E o oxigênio,
ele é uma molécula apolar, ele tem afinidade com a membrana e consegue atravessar a membrana, isso fisiologicamente, né? E esse processo onde o oxigênio vai de um lugar que tem alta concentração para um lugar que tem baixa concentração, atravessando a camada fosfolipídica, é chamado processo de difusão simples, que no paciente tem comprometimento, essa difusão simples, pelo acúmulo, tá, das partículas do amianto. E a frequência respiratória do paciente está alterada, sim, ela está elevada, na tentativa de manter a homeostase. Essa tentativa é por conta da saturação. A saturação do paciente está baixa. Então, no mecanismo normal, quando a saturação diminui, eu tenho receptores químicos que conseguem captar a quantidade de oxigênio, de hidrogênio e de gás carbônico no sangue e levar essa informação para o centro respiratório, lá no bulbo. Então, se a minha saturação está baixa, essa informação vai lá para o bulbo, e o bulbo, que contém o centro respiratório, envia uma informação para os músculos da ventilação, por exemplo, o diafragma. E a atividade dessa ventilação aumenta a frequência respiratória, tentando corrigir a saturação, né? Aumentando a saturação, isso no processo fisiológico. E esse mecanismo é um mecanismo de feedback negativo. Eu tenho uma baixa saturação e a minha resposta vai ser aumentar a frequência para aumentar a saturação, feedback negativo. Que no paciente ele é deflagrado, então a saturação no paciente está diminuída, essa informação é levada para o centro respiratório, esse centro respiratório aumenta a frequência respiratória, só que a saturação continua baixa, porque aquele depósito de amianto lá entre o alvéolo e o sangue, aqui está o sangue e o alvéolo, está impedindo que o oxigênio faça o processo de difusão. Então, apesar da frequência respiratória estar alta, a saturação do paciente continua diminuindo, menor aporte de oxigênio para os tecidos, o que gera o quadro de fadiga e cansaço exacerbado apresentado pelo paciente. Bom, essas são as respostas. Estudem novamente o caso, façam as suas anotações e bons estudos.